Bom dia, turma. Bom dia, professora. Meu nome é Caroline e o nosso tema é doenças emergentes e reemergentes. E o grupo é composto por eu, Carolina Evangelista, Kathleen Gabriele, Lohane Stephanie, Thaís Santos e Vera Lúcia. E bom, a gente vai estar passando um videozinho curto, uma introdução sobre o que é doenças emergentes, reemergentes e doenças negligenciadas. E vamos estar deixando o link aqui embaixo para quem quiser assistir o vídeo completo no YouTube. Meu nome é Marcelo Magri, eu sou infectologista da Faculdade de Medicina do ABC e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Me pediram para preparar 10 minutos, mais ou menos, de algum tema para dar um início ao tema ao tema oral. E eu coloquei alguns slides mais para reflexão nossa em relação a esse tema que é de muita importância aqui no Brasil e que a gente tem que ficar muito atento a essas doenças. Eu primeiro pontuei a definição do que é uma doença emergente, do que é uma doença reemergente, uma doença endêmica e doenças negligenciadas. Então, no conceito de doença emergente, é o surgimento ou identificação de um novo problema de saúde e que ele vai persistindo e vai se agravando. Então, um exemplo claro aí foi o ebola na África, a epidemia de AIDS, de hepatite, encefalites, a influenza aviária. Um exemplo de reemergente são aquelas doenças que elas vão ter mudança no comportamento epidemiológico, ou seja, tem uma fase em que elas já ocorreram e elas voltam a ter importância do ponto de vista de saúde pública. Eu acho que um exemplo claro aí é o sarampo atualmente, a hepatite A é um exemplo claro, a leishmaniose, enfim, são várias doenças que a gente vai ter dentro desse contexto. E temos as doenças negligenciadas, que são causadas por agentes infecciosos, parasitas, e são consideradas endêmicas na população, especialmente aí de baixa renda, onde tem indicador que nós consideramos inaceitáveis, investimento reduzido, em pesquisa, em produção de medicamentos e em controle. Como o aspecto ambiental afeta a saúde das populações humanas. A questão ambiental tem adquirido nos últimos anos uma importância devido a fatores globais, como efeito estufa, buraco da camada de ozônio, poluição atmosférica e a perda da biodiversidade. No entanto, os problemas ambientais locais, como a degradação da água, do ar e do solo, do ambiente doméstico e de trabalho, a existência de relações entre saúde das populações humanas das cidades cresciam devido à Revolução Industrial. Contudo, crescem a escassez de água devido aos limites econômicos. As infecções reemergem e com novas e antigas infecções, devido à exploração de trabalho com menos capacidade efetiva, tensão social e ação predatória sobre o meio ambiente. Com o desmatamento, o aumento de indústria, fome, desnutrição, desigualdades sociais, miséria, o desemprego, as condições de vida das populações pobres em meio urbano ou rural, constitui o rápido processo de urbanização. A ausência de saneamento básico, o descuido com a higiene pessoal doméstica e antigos problemas como fome, tuberculose, hanseníase, o ressurgimento de epidemias consideradas excluídas, representados pelo desequilíbrio ecológico, radiação, estresse e violência, estariam envolvidos na determinação de emergência e reemergência de doenças infecciosas. Fatores como demográficos, sociais e políticos, econômicos, ambientais, relacionados ao desempenho do setor de saúde, relacionado às mudanças e adaptação de manipulação dos micro-organismos com vistas ao desenvolvimento de armas biológicas. As viroses emergentes e reemergentes é complexo. Essas viroses são desencadeadas por atividades humanas, as quais modificam o meio ambiente. Pela pressão demográfica, é visível a decadência dos sistemas de saúde, fruto da elevada demanda e dos custos crescentes da assistência médica, que vem a absorver grande parte dos recursos, antes destinados às áreas de prevenção e controle de agravos. O período patogênico, que se instala com a doença e vai até a morte ou a cura, com ou sem sequelas, tendo como base a análise histórico-estrutural. Força motriz considera os fatores em relação ao estudo das doenças emergentes e reemergentes, as análises das alterações ambientais, que inclui mobilizações populacionais na era da globalização, como fatores importantes na disseminação de patógenos e a existência de ambientes modificados. Tem havido um aumento da expectativa de vida no país
Idosos e crianças constituem os grupos de maior risco para os efeitos negativos da poluição ambiental. Na população brasileira, há reflexos de doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas, ambas vinculadas aos fatores ambientais. A Constituição Federal expressa preocupação em diversos de seus artigos. Artigo 196 define saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal igualitário às ações e serviços. O artigo 225 diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 200, inciso 2 e 8, fixo como atribuição do Sistema Único de Saúde, entre outras, a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. O modelo de crescimento econômico brasileiro tem gerado fortes concentrações de renda, de infraestrutura, decorrentes problemas de saúde como doenças infecto-parasitárias, nos bolsões de pobreza, onde são precárias as condições sanitárias e ambientais. Uma parcela da população que vive em condições precárias é mais vulnerável às agressões ambientais, propiciadoras de doença. Esses fatores, agravados pela falta de infraestrutura e de serviços de saneamento nas áreas mais pobres, levam a uma sobrecarga do setor de saúde, com pacientes acometidos de doenças evitáveis. A Fundação Oswaldo Cruz começou em 25 de maio de 1900, com a criação do Instituto Zooterápico Federal na Bucólica, fazenda de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Inaugurada originalmente para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica, a instituição experimentou desde então uma intensa trajetória que se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública no país. Pelas mãos do jovem bacteriologista Oswaldo Cruz, o Instituto foi responsável pela reforma sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica e febre amarela da cidade. O Instituto também foi peça-chave para a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920. Durante todo o século XX, a instituição vivenciou as muitas transformações políticas do Brasil, perdeu a autonomia com a Revolução de 1930 e foi o foco de muitos debates nas décadas de 1950 e 1960. Com o golpe de 1964, foi atingida pelo massacre de Manguinhos, mas em 1980 conheceu de novo a democracia e de forma ampliada. Na gestão do sanitarista Sérgio Arouca, teve programas e estruturas recriados e realizou seu primeiro congresso interno, marco da moderna Fiocruz. Nos anos seguintes, foi palco de grandes avanços como o isolamento do vírus HIV, pela primeira vez na América Latina. Já a centenária Fiocruz desenha uma história robusta nos primeiros anos do século XXI, ampliou suas instalações e, em 2003, teve seu estatuto enfim publicado. Foi uma década também de grandes avanços científicos, feitos com o deciframento do genoma do BCG, bactéria usada na vacina contra a tuberculose. Eles atuam produzindo, disseminando e compartilhando conhecimentos e tecnologias voltadas para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde e que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa do direito à saúde e da cidadania ampla como valores centrais, aprovada no 6º Congresso Interno. Promove a saúde e o desenvolvimento social, gera e difunde conhecimento científico e tecnológico, é um agente da cidadania. Estes são os conceitos que pautam a atuação da Fundação Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, a mais destacada instituição da ciência e tecnologia em saúde da América Latina. A Fundação está instalada em 10 estados e conta com um escritório em Maputo, capital de Moçambique, na África. Além dos institutos sediados no Rio de Janeiro, a Fiocruz tem unidades nas regiões
nordestes, norte, sudeste e sul do Brasil. A partir dos seus projetos de ampliação, foram criadas as bases da institucionalização de unidades no Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rondônia. Ao todo, são 16 unidades técnico-científicas voltadas para o ensino, pesquisa, inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e expansão no âmbito da saúde. O papel da Fiocruz se constitui de forma ímpar frente às doenças emergentes e reemergentes. A Fundação possui em seu site um glossário contendo 16 das principais infecções que assolam o país e que a Fiocruz se propôs em pesquisá-las. Em relação às tais doenças, atualmente temos integrando o campo das doenças emergentes a AIDS, o coronavírus, a febre amarela e a tuberculose. Assim como exemplos de doenças reemergentes, a dengue, que está atrelada à falha na vigilância sanitária, e o sarampo, que esteve controlado há alguns anos, mas desde 2018 vem aumentando seus casos. Assim, a Fiocruz congrega diferentes atividades no enfrentamento dessas doenças, que englobam fatores como a pesquisa e estudos científicos, especificando cada doença, embasando seu conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, que permite o estudo dessas variadas doenças com tecnologias de controle e interação entre parasitas e vetores de algumas doenças, como a leishmaniose. Atua baseando em prevenção, diagnóstico mais rápido e assertivo e tratamento para determinadas doenças, permitindo assim um controle mais acentuado. Empreende no desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas, bem como a validação dessas tecnologias antes de sua comercialização. A Fiocruz produz hoje 4 medicamentos para a malária, 7 dos 23 antirretrovirais que compõem o coquetel da AIDS, e busca vacina contra os 4 tipos de dengue, e é reconhecida internacionalmente como fabricante da vacina de febre amarela. A Fiocruz também planeja estratégias para o controle de doenças, principalmente com um estudo detalhado do vírus que causa febre amarela e dengue. Opera na formação de recursos humanos através da capacitação de diferentes profissionais, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e biólogos. E ela é referência de atendimento para casos graves de algumas doenças, como a hanseníase e a tuberculose. Ela possui parceria com pesquisadores de universidades federais do país, como a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais. Ela criou, assim, em 2015, a plataforma científica Pasteur-USP, resultado da parceria entre o Instituto Pasteur, que é uma fundação francesa de pesquisa e prevenção e tratamento de doenças infecciosas, e a USP, uma das maiores universidades do país, com o intuito de desenvolver pesquisas voltadas para o estudo dos agentes patogênicos das doenças emergentes. Essa instituição também possui clínicas e laboratórios de referência distribuídos em diferentes estados do país, como Rio de Janeiro, Rondônia e Minas Gerais, que contém o Centro de Pesquisa da Malária e das Doenças de Chagas. A Fiocruz tem atuado de forma assídua em relação ao Covid-19, que é uma variação do vírus codificado na década de 60 e que hoje assola a humanidade, principalmente na área de desenvolvimento de análises integradas, tecnologias e propostas de soluções para o enfrentamento dessa pandemia. Concluímos assim que a atuação da Fundação é ampla em relação às infecções emergentes e reemergentes. São 120 anos de estudo, ciência e pesquisa que ajudam no desenvolvimento e avanços para a sociedade brasileira. Devemos observar também que todas essas doenças que especificamente a Fundação tem como base de pesquisa está contida na relação do Ministério de Saúde
das doenças de notificação compulsória, devido ao alto grau epidemiológico dessas doenças. Vantagens dos procedimentos escolhidos sobre a forma de gerenciamento tradicional. No Brasil, o modelo da transição epidemiológica nunca foi aplicável com perfeição. No passado, as doenças infecciosas eram majoritariamente associadas às más condições socioeconômicas, a saneamento básico deficiente, às condições precárias de higiene e ao baixo nível de instrução. Agora, com o surgimento ou o recrudescimento de novas e velhas doenças, novos padrões de ocorrência também emergem, fruto da interação entre seus agentes, do ambiente e da vulnerabilidade populacional. SUS e Fiocruz. No SUS, as ações de vigilância, prevenção e controle para as doenças eram incipientes e de abrangência territorial relativamente limitada, tendo em vista sua magnitude, distribuição geográfica e gravidade. Com o processo de reorganização e universalização dessas ações para várias doenças transmissíveis de interesse para a saúde pública, implementada pelo SUS, as mesmas passaram a ser desenvolvidas de modo coordenado, mediante integração da rede de serviço que hoje compõe o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, com as demais áreas da rede de atenção à saúde. Destaca também a ampliação do acesso aos cuidados primários de saúde e a gratuidade de uma vasta gama de vacinas e de tratamento para diversas doenças transmissíveis que passaram a ser oferecidos à população de forma universal. Para evidenciar os efeitos das intervenções promovidas pelas ações desenvolvidas no âmbito do SUS, compararam-se os indicadores de morbimortalidade de algumas das principais doenças de notificação compulsória para o país, a partir da década de 1980, com aqueles do período posterior à promulgação da Lei Orgânica de Saúde. Algumas dessas doenças são a hanseníase, raiva, tuberculose e HIV. Já a Fiocruz tem priorizado a cooperação com países tanto da região sul-americana quanto com os países da comunidade de língua portuguesa, na África, a partir daquilo que vem denominado cooperação estruturante em saúde. Tudo isso aplicado ao desenvolvimento do sistema de saúde, o que permite ampliar significativamente o esforço, despedindo, procurando, cobrindo igualmente os problemas que afetam a saúde pública, incluindo promoção de saúde, prevenção e enfrentamento dos agravos à saúde, e não apenas o tratamento de doença. Soma-se a isso dois outros aspectos: a possibilidade de reciprocidade e a não dependência, realçando o caráter de solidariedade nesse tipo de intercâmbio. A Fiocruz vem apoiando o Ministério da Saúde do Brasil a desenvolver a cooperação humanitária com o Haiti, promovendo a superação dos problemas resultantes de terremoto, que inclui o reforço do programa de vigilância sanitária, promoção da saúde, educação, permanência e comunicação social em saúde. Uma diferença do SUS e da Fiocruz é que na Fiocruz ela demonstra sua viabilidade, permitindo que caminhem juntas a cooperação e a diplomacia, com uma ampla visão do sistema de saúde, superando o enfoque exclusivo de controle de doenças, enfatizando os determinantes sociais da saúde. Além disso, também possibilita uma mais clara diferenciação entre o padrão tradicional da cooperação, oferecida pelos países desenvolvidos, e a parceria resultante da cooperação inovadora, que atende melhor aos princípios éticos. Doenças negligenciadas. São doenças tratáveis e curáveis que afetam principalmente populações com poucos recursos financeiros. As doenças tropicais, como a malária, a doença de Chagas, a leishmaniose visceral, a filariose linfática, a dengue e a esquistomose, continuam sendo algumas das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. No Brasil, damos ênfase à dengue, que tem sido a maior doença negligenciada nos últimos anos. Levamos em consideração que as populações afetadas por essas doenças não dispõem de recursos para buscar alternativas ao sistema público de saúde. O governo deve buscar ampará-las. O combate às doenças negligenciadas é um tema complexo que deve sim ter o envolvimento do governo por meio do desenvolvimento de políticas públicas para combater tais doenças e condições sociais, como investimento em saneamento, por exemplo, e políticas preventivas
que garantam um acesso ao tratamento adequado. O incentivo a instituições de pesquisas voltadas para doenças negligenciadas, como a Fiocruz, e a organizações que atuam em rede com institutos de pesquisas e indústrias farmacêuticas no mundo todo, é essencial para transformar inovação em prática, para que novos medicamentos e formulações sejam desenvolvidos para atender populações negligenciadas. Damos ênfase também à nossa atual situação com o Covid-19, que é considerada uma doença emergente e foi declarada emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde em janeiro de 2020, mas que, de acordo com o site da Fiocruz, autoridades e especialistas garantem que o país está preparado para enfrentar a situação. Além do trabalho de vigilância, as autoridades governamentais anteciparam campanhas de vacinação e estão investindo em campanhas de prevenção, enfatizando a importância de medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenços descartáveis para higiene nasal e outros. E ainda, até então, não se há uma cura para a doença. E essas foram as nossas referências. Muito obrigada, bom dia.